Amados, queria fazer um vídeo hoje sobre a pergunta: será que os cristãos eles devem se meter em causas sociais e políticas? Bom, eu vou dar um exemplo histórico aqui para vocês e no final vocês chegam à sua própria conclusão, tá? Eu queria falar hoje sobre o movimento abolicionista da Inglaterra, que foi liderado por um político chamado William Wilberforce. William Wilberforce, ele é colocado nos livros de história como se ele fosse influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, pelos ideais liberais, mas o que a história não te conta, o que os livros não te contam, é que, na verdade, William Wilberforce, ele era, na verdade, um evangélico que fazia parte de um grupo evangélico, que, inclusive, eles foram denominados de seita Clapham. Eles era um grupo de pessoas ricas, influentes e evangélicas, que foram grandemente influenciadas pelo avivalista inglês John Wesley. John Wesley, ele tinha uma pregação intensa, uma pregação em massa. Ele ia para os campos pregar, ele não pregava nas igrejas, ele tinha uma pregação muito forte, e ele influenciou toda uma geração, inclusive a formação da sociedade Clapham, que na verdade era uma fraternidade, eram pessoas de várias denominações evangélicas que se uniram pelas causas sociais. Por quê? Porque a pregação de John Wesley, ela dizia que não basta você ser um cristão nominal ou apenas você se dizer cristão, você tem que ter um novo nascimento, e a sua conduta no mundo, ela deve espelhar isso, Ela deve espelhar os princípios do reino de Deus. Ela deve buscar o serviço social, a reforma social, para que a justiça seja estabelecida na terra. Então, na verdade, e como que a gente comprova isso? A gente comprova isso através dos diários de William, dos discursos, tudo está amplamente documentado. E esse fato, ele é escondido de nós nos livros de história, ele não é abordado. Eu queria aqui citar alguns trechos aqui do diário de William. Ele fala assim, inclusive ele pensou em ser ministro, da igreja, mas ele foi convencido pelos seus colegas que ele, na verdade, ele tinha uma missão na política, que ele era político. E ele fala assim, minha caminhada é pública, meu negócio está no mundo, e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou renuncie à parte que a providência parece ter me designado. Ou seja, ele via sua missão política como uma missão divina, tem uma carta de John Wesley, que também está documentada na história, em que ele escreve a última carta para William, que ele fala assim, não vos desanimeis de fazer o bem, ide avante em nome de Deus e na força do seu poder, até que desapareça a escravidão americana, a mais vil que o sol já iluminou. Então, ele influenciou não somente a abolição na Inglaterra, como nos Estados Unidos, As palavras de Wilberforce também, no seu diário escrito: Deus Todo-Poderoso tem me colocado sobre mim dois grandes objetivos: a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes, que ele escreve também na obra Panorama Prático do Cristianismo Verdadeiro. E esse movimento, da fraternidade Clapham, ela também fez outras obras sociais, como escolas para os pobres, reformas de prisões, e eles trabalharam num ambiente intensamente difícil, intensamente opositor, porque, imagina, o pensamento inglês na época era que a escravidão era, apesar de desagradável, era algo aceitável e era necessária para os fins econômicos. Então, traria um grande prejuízo, sim, à Inglaterra, ao contrário do que muitos falam nos livros de história, que o interesse inglês estava na criação do mercado livre, mas o mercado livre estava só começando, então seria um grande prejuízo econômico para a Inglaterra, a abolição do comércio de escravos, Mesma coisa que, digamos, hoje nos Estados Unidos, se fosse lutar pela abolição do comércio armamentista, todo um setor econômico que gera bilhões de dólares. Então, era a mesma coisa.
Então, não é essa análise simplista de que a Inglaterra simplesmente defendeu o abolicionismo por fins econômicos, é totalmente anacrônica e mentirosa. E a gente vê também, né, a influência continuando lá nos Estados Unidos, contemporâneos do William, né? Tivemos os nomes de Charles Finney, Theodore Weld, Harriet Beecher, e eles influenciaram, né, Abraham Lincoln na Guerra Civil para a abolição da escravatura. Por último, eu queria deixar aqui também a reflexão. A gente tem o Martin Luther King, né, que lutou pelo fim da segregação. Então, todos eles eram evangélicos, todos eles tinham a sua base de fé para influenciar o mundo. Então, agora eu pergunto para você, será que você não deve se meter nas questões desse mundo? Então, se você gostou, curta e compartilhe, segue o perfil. Obrigada.